Você já teve algum problema? Se não teve, com certeza conhece alguém que já teve algum problema com consórcio. Certeza absoluta. Aqui no estúdio, a gente está com o advogado Ricardo Pereira para orientar, vai esclarecer sobre esse tema, o consórcio, tá? Porque tem muita gente que promete muita coisa, tá? São muitas promessas e nem sempre essas promessas são entregues. Tem muitas pegadinhas nos contratos, tem gente que até vende dizendo que é um consórcio e, na verdade, não é. Como que a gente diferencia, né? Como é que a gente pode ficar atento para não cair nessas armadilhas? Então, eu quero já te dar aqui as boas-vindas, porque acho que o sonho, né, de todo mundo ou é ter uma casa própria, um carro. Hoje em dia você tem consórcio para inúmeros bens, né? Até pacotes de viagem, eu não sei se isso pode, até onde isso é verdade, até onde a lei permite, a diferença entre consórcio e financiamento. Tem muitos, né, que chegam e aí falam, se você der essa parcela a mais, aí você já vai ser contemplado. Como é que funciona isso, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os telespectadores. Pois é, atualmente essa questão do consórcio está muito em voga, até porque está havendo diversos tipos de fraudes em torno dessa temática. Mas eu queria esclarecer, em primeiro momento, o que seria o consórcio, né? O consórcio nada mais é do que a reunião de pessoas, seja pessoas físicas ou jurídicas, que têm um propósito em comum. Esse propósito é adquirir um crédito. Esse crédito para ser viabilizado e comprado um bem de valor alto, porque se fosse o valor baixo, não precisaria de reunião de pessoas. E esse bem de uma mesma categoria, pode ser um bem móvel, um bem imóvel e até serviço. Atualmente tem consórcio até para cirurgia plástica, Alex. Então, a grande diferença aí do consórcio para o financiamento, e isso aí é bastante importante você que está em casa ter em mente, é que é o seguinte, o consórcio ele não tem uma contemplação imediata, muito menos você deve acreditar nisto. Até porque alguns vendedores, até para bater meta ou algo do tipo, vendem consórcio com a promessa de contemplação imediata. Isso aí acontece no financiamento. E as diferenças basilares é a seguinte, o consórcio é uma reunião de pessoas, você paga mensalmente uma parcela e você pode ser sorteado através de reuniões chamadas assembleias. O financiamento não, você tem acesso ao valor imediatamente, os juros são diferenciados e você precisa da entrada. O consórcio não precisa da entrada. Então, esse é um ponto importante, principal, que se chegar uma promessa de contemplação imediata ou um pedido de entrada para o consórcio, desconfie. Certo. Qual a melhor opção aí, o consórcio ou o financiamento? Alex, na verdade, vai muito da necessidade da pessoa. Se você quer ter um bem de forma imediata, para algum fim, um trabalho, você quer adquirir um veículo, você quer trabalhar com esse veículo semana que vem, e você tem uma entrada, é melhor o financiamento. Agora, se você é aquela pessoa que não tem uma disciplina, por exemplo, para juntar dinheiro, para poupar, você entra no consórcio, você não está com urgência para adquirir aquele bem, e você vai pagando até você ser sorteado, ou dar um lance, que é um valor além do que você paga mensalmente, para poder ser sorteado um pouco mais rápido. Tá. A partir do momento que você entra num consórcio, o que que a lei, na verdade, diz em relação, por exemplo, eu entrei e no meio do caminho eu quero desistir, quero cancelar. Perfeito. Qual, qual, qual rumo que a gente toma? Perfeitamente. Existe uma lei específica chamada Lei dos Consórcios, tá? Que rege justamente essa temática aí. E antigamente, quando você entra no consórcio e você desistiria no meio, você teria que esperar o consórcio terminar para ter acesso ao seu dinheiro, descontado ali, inclusive multas, taxas administrativas e o fundo de reserva. Hoje não está mais assim. Hoje, na verdade, você vai para um grupo chamado Grupo dos Excluídos, certo? Você vai pagar uma multa porque você está quebrando um contrato de consórcio e você vai esperar também ter um sorteio ali dentro dos excluídos. E você sendo sorteados, dentre esse grupo de excluídos, você vai ter acesso aí ao seu dinheiro, mas aí também descontado a multa por quebra de contrato e também todas aquelas taxas administrativas e fundo de reservas que fazem parte aí também dos consórcios. Tá. Como é que funciona a questão dos lances, né, para você ser contemplado? Perfeito. Quando você porventura,
tiver um valor a mais, né, do que aquela parcela mensal, você pode dar um lance. E aí, geralmente, são lances livres, né, que ali, dentre os consorciados, você pode estar realizando. E também um lance embutido, que é quando aquele lance que você dá na administradora do consórcio e é descontado da própria carta de crédito, que é justamente aquele bem. E aí aumentam as chances de você ser contemplado. O lance nada mais é do que uma espécie de leilão. Quem dá mais, ganha. É basicamente assim. Certo. Qual a dica que você dá para uma pessoa que está querendo, na verdade, tá, entrar no consórcio? Quais os cuidados? Que às vezes é até bobeira, besteira, mas todo cuidado é pouco, né? Qual a dica que você dá para quem está já aí procurando um consórcio para adquirir um bem? Perfeitamente. Primeiramente, você precisa se organizar financeiramente. Você precisa ter em mente que um consórcio, ele não vai ter, você não vai ter direito e não vai ter acesso de forma imediata ao seu bem, certo? Se porventura você não consegue se programar para poupar seu dinheiro, porque o principal, Alex, é você fazer sua poupança, uma sua aplicação e adquirir o bem de forma à vista. Mas se a pessoa não tem disciplina para tanto ou não está organizada financeiramente para isso, o consórcio é uma boa opção, porque você vai estar pagando ali ao longo do tempo e você pode ser contemplado, sorteado. Então, esse é o primeiro detalhe, a organização financeira. Segundo, antes mesmo de você assinar um contrato de consórcio, seria interessante você levar para casa, você ler esse contrato, você apresentar esse contrato para um profissional do direito, um advogado, alguém que possa destrinchar os itens desse contrato, porque a lei do consórcio, ela na verdade é regida também pelo Código de Defesa do Consumidor. Existem cláusulas que podem ser abusivas, que você pode questionar ou até mesmo via não assinar esse contrato. Porque uma vez assinando o contrato ele faz lei entre as partes e fica complicado para depois você recorrer de alguma forma. Tá. O que acontece, por exemplo, se a pessoa parar de pagar? Pronto. Parou de pagar o consórcio, ela automaticamente vai para o grupo dos excluídos, né? É uma das questões, isso aí, você para de pagar, você vai para o grupo dos excluídos automaticamente. Quanto tempo? Que vai para o grupo dos excluídos? Por Na, exemplo, eu atrasei a primeira parcela, ele já automaticamente já vai, atrasou a segunda, tem um... depende muito do tipo de contrato que você assina e da administradora de consórcio que você faz parte, né? Geralmente, já no terceiro mês, você já vai para os grupos dos excluídos, mas nada impede que já no primeiro já possa fazer isso, porque você parou de pagar, é uma obrigação que prejudica todo o grupo que paga certinho. Então, a pessoa para de pagar, tem administradoras que no primeiro mês ela já leva esse consorciado para o grupo dos excluídos e ali ele vai esperar, mas que pode retornar também. Entendi. Então, uma vez você deixa de pagar, vai para o grupo dos excluídos ali para esperar o seu dinheiro, mas aí você se organiza financeiramente, quer voltar para o consórcio, é possível? É possível. Você entra em contato, quita o que você deve e você é reintegrado para esse grupo aí e vai esperar ser contemplado e ter acesso ao seu bem. Pronto. Me diz uma coisa, doutor. Quando a gente é contemplado, tá, no consórcio, às vezes a gente é contemplado, aí eu já falo em relação a um imóvel, a um carro que seja, a gente pega aquela carta e ainda fui contemplado, mas não tenho ainda, não achei ainda o imóvel que eu quero. Como é que funciona isso? A partir do momento que você é contemplado, você tem que fazer aquela retirada, como é que funciona todo esse processo? Qual o passo que você tem que dar logo depois da contemplação? Perfeito. Você tem aí um ano para usar o seu crédito, certo? Até lá, o bem fica em posse da administradora do consórcio e até não ser quitado, ele fica alienado àquela instituição financeira ou àquela administradora ali que rege, que financia o consórcio. Então, você tem aí durante um ano para, na verdade, você usar toda aquela carta de crédito, que pode ser o dinheiro, pode ser o carro, o imóvel, enfim. Tá, mas eu não posso pegar o dinheiro e, não quero mais comprar uma casa, eu vou ficar com o dinheiro. Não existe isso. Não existe porque, na verdade, o consórcio ele foi feito justamente para adquirir um determinado bem ou um determinado serviço estando em contrato. O que pode acontecer, Alex? A pessoa que compra um carro, por exemplo, e sobra o dinheiro dali da carta de crédito. Esse dinheiro ele não pode ser investido na casa, mas pode ser investido em algum bem relacionado ao carro, porque é a mesma categoria. Ou, às vezes, a pessoa assina um consórcio para um determinado tipo de carro. Você pega um carro da marca X, mas aí você desistiu daquele carro com aquela marca e você quer
outro carro daquela marca. É possível porque você está se tratando de um bem comum ali. Só variou a marca, mas se trata de um automóvel. Pronto. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor, que a gente vê até muita gente anunciando, né, em especial nas redes sociais. É legal, né? A lei permite que você venda a sua carta, que você passe para outra pessoa? É legal sim, você pode estar passando, vendendo, vamos falar, né, a sua carta de crédito. Só que aí vai depender também da aprovação da administradora do consórcio. Ou seja, se você quer, por exemplo, passar a sua carta para um familiar, para um amigo, ele precisa ter a mesma saúde financeira que você tem, ter nome limpo, e dentre outros tipos de requisitos que a administradora do consórcio pode exigir, mas respondendo a sua pergunta, sim, é possível você transferir a sua carta de crédito. E falar aqui, mais uma pergunta aqui, doutor. Na verdade, na hora de você estar negociando ali com o vendedor, quais os cuidados que você deve ter, né? Porque são tantas promessas, é tanta gente ludibriando, né? Então, quais os cuidados que a gente tem que ter nesse momento aí? Perfeitamente. Se você está tendendo a entrar no consórcio e já sabendo aí sobre os benefícios, os malefícios, os prós e os contras, se você ficou com alguma dúvida, peça um instrumento contratual e leve para casa. Não caia naquele engodo de você assinar algo que vai te prender por 2, 3, 4, 5 anos. Consórcios de imóveis são 20 anos, certo? Então, olha a responsabilidade aí que você tem ao assinar um contrato em que você tem dúvidas, ou que às vezes o vendedor, num afã de vender, às vezes ele mente, ou às vezes eles não falam aquilo que se encontra presente no contrato. Transparência, né? Perfeitamente. Inclusive, é um direito fundamental do consumidor, o direito à transparência e informação. Mas se porventura você ficou com dúvida, peça um tempo, traga o contrato para sua casa, veja um advogado de confiança, alguém que entenda aqueles termos para te explicar melhor e você destrinchar aquilo ali, porque a partir do momento que você assina ou que você dá alguma entrada que não existe, mas às vezes acontece, a burocracia fica complicada para você, na verdade, buscar seu direito e tem como. Só que até lá você já pagou, você já sofreu aquele estresse psicológico, você viu que, na verdade, aquele bem não vai ser entregue a você imediatamente. Então, todo cuidado é pouco. E se você ficou com dúvida, não assine, peça um tempo. Doutor, quero agradecer a sua presença aqui e quero pedir que você deixe suas redes sociais para quem tiver com alguma dúvida. Perfeito, eu que agradeço a oportunidade. As minhas redes sociais é Dr. Ricardo Pereira, estamos lá no Instagram. Caso você tiver com alguma dúvida que possa esclarecer, estaremos à disposição. Uma ótima tarde a todos. Opa, obrigado.